Então, gente, a gente vai trabalhar, né, a temática das técnicas de curativo. Que o que seria isso? Tratar de uma lesão, tratar de uma ferida, não significa apenas, né, aplicar um produto ou substância. Significa cuidar de um ser único, né, de um paciente, de um cliente, que ele possui as suas peculiaridades e essas peculiaridades devem ser respeitadas, tanto na hora de escolher a forma de tratamento quanto relacionada às técnicas de curativo. Essas técnicas de curativo, elas são procedimentos assépticos, ou seja, limpos, que vão desde a irrigação, né, com solução fisiológica, lavar o ferimento, até a cobertura específica que vai auxiliar nesse processo de cicatrização. Então, a enfermagem, ela deve ser bastante criteriosa quanto a essas questões de medicamentos a ser utilizado nas lesões, nas técnicas que vão ser aplicadas nesse curativo de forma correta, sem contaminações, pois essas técnicas podem interferir de forma positiva ou de forma negativa na cicatrização da ferida. Vamos falar dos tipos de curativo. O tipo de curativo a ser realizado, ele vai variar de acordo com a natureza, com a localização e com o tamanho da ferida. Em alguns casos, é necessário uma compressão. Em outros, lavagem exaustiva com soluções fisiológicas e outros ainda exigem imobilização com atadura. Nos curativos em orifícios de drenagem de fístulas, né, anais, entéricas, né, a proteção da pele sã em torno da lesão é o objetivo principal. Né? Vamos falar aqui do curativo semi-oclusivo. Esse curativo semi-oclusivo, ele é absorvente e comumente é utilizado em feridas cirúrgicas, em drenos, feridas exudativas que têm secreção, absorvendo o exudato e isolando o da pele adjacente saudável. Temos ainda o curativo oclusivo. Esse, ele não permite, né, a entrada de ar ou de fluidos e ele atua como uma espécie de barreira mecânica. Ele impede a perda de fluidos, promove isolamento térmico, ele veda a ferida com a finalidade de impedir enfisema e formação de crostas. Temos o curativo compressivo. O compressivo, ele é utilizado para reduzir o fluxo sanguíneo, promover a êxtase e ajudar na aproximação das extremidades da lesão. Os curativos abertos, eles são realizados em ferimentos que não têm a necessidade de serem ocluídos. Você limpa a ferida, né, coloca a cobertura adequada, mas esse curativo fica aberto. Essas feridas são feridas cirúrgicas limpas, após 24 horas, cortes pequenos, suturas, escoriações, dentre outras. Esses são alguns exemplos desse tipo de curativo. Quanto à classificação do curativo, de acordo com o tamanho da ferida, nós temos o curativo pequeno, que ele é realizado em ferida pequena, de aproximadamente 16 centímetros quadrados. Exemplos: catéteres venosos e arteriais, cicatrização de coto umbilical, fístulas anais, flebotomias ou subclávia jugular, né, que é uma punção aqui na região da subclávia, hemorroidectomia, pequenas incisões, traqueostomia, catéter de diálise e intermitente, né? Os curativos médios, eles são realizados em feridas médias, variando de 16,5 centímetros, né, a 36 centímetros quadrados. Exemplos: cesáreas infectadas, incisões de drenos, lesões cutâneas, abscessos drenados e escaras infectadas e outras cirurgias. Né? Os curativos grandes são curativos realizados em ferida grande. Essas feridas têm uma variação de 36,5 a 80 centímetros quadrados. Essas incisões são as contaminadas, grandes cirurgias, incisões extensas, cirurgia torácica, cardíaca, queimaduras, né, de acordo com a área e o grau, toracotomia com drenagem, úlceras infectadas, dentre outros
mais curativos em cirurgias grandes que existem de acordo com as suas medidas. E temos ainda o curativo extra grande, que são realizadas em feridas grandes, mais de 80 centímetros. Todas as ocorrências de curativos extra grandes deverão obrigatoriamente constar de justificativa médica, né? Temos a questão das técnicas de curativos, né? As questões de normas gerais, que é lavar as mãos antes e após cada curativo, mesmo que seja em o mesmo paciente, mas em regiões diferentes, verificar a data da esterilização dos materiais a serem utilizados, a validade usual desses materiais são 7 dias, expor a ferida e o material o mínimo possível, utilizar sempre material esterilizado. Se as gases estiverem aderidas na ferida, umedecê-las antes de retirá-las, umedecer com soro fisiológico para não puxar de uma vez e provocar uma lesão ou dor ao paciente. Se as gases estiverem aderidas na ferida, então você umedece com soro fisiológico. Não falar e não tossir sobre a ferida durante o manuseio do material estéril. Considerar contaminado qualquer material que toque sobre locais não esterilizados, usar luvas de procedimento, as técnicas assépticas, né, que são técnicas de limpeza, que tira a sujidade do ferimento, utilizar luvas estéreis em curativos de cavidades ou quando for necessário, né, contato direto com a ferida ou com o material que irá em contato com a ferida, né. Se houver mais de uma ferida, iniciar pela menos contaminada, nunca abrir e tocar na região mais contaminada para menos contaminada, sempre da menos, né, da parte que está menos suja para mais suja. O curativo de ferida limpa, ao mesmo tempo em troca de ferida contaminada, não pode também. Quando a mesma pessoa for trocar vários curativos, no mesmo paciente deve iniciar pela incisão limpa e fechada, seguindo da ferida aberta, não infectada, drenos e por último as colostomias e fístulas em geral, sempre da menos contaminada para mais contaminada. Ao embeber a gaze com soluções, manter a ponta da pinça voltada para baixo. Ao aplicar ataduras, fazê-lo no sentido de circulação venosa, com o membro apoiado, tendo os cuidados para não apertar em demasia. Os curativos devem ser realizados no leito com toda a técnica asséptica. Em caso de curativos de grande porte e de curativos infectados, escaras infectadas com áreas extensas, lesões em membros inferiores e feridas cirúrgicas infectadas, usar também o capote de paramentação. Quando o curativo for oclusivo, fechado, deve ser anotado no esparadrapo a data e hora e o nome de quem realizou esse curativo, né? Nós temos aqui as questões de antes de iniciar, né, esse curativo, deve-se realizar a avaliação do estado do paciente, principalmente os fatores que interferem na cicatrização, fatores causais e os riscos, avaliação do curativo a ser realizado, orientação do paciente sobre o procedimento, o preparo do ambiente, né, colocar biombos quando necessário, que é como se fossem umas tendas para preservar a integridade do paciente relacionada à imagem, né, não estar expondo ele, deixar espaço na mesa da cabeceira para colocar o material utilizado, fechar janelas muito próximo, disponibilizar lençóis ou toalhas, preparar o material e lavar as mãos. Após esses preparativos, podemos iniciar o curativo propriamente dito, remoção, limpeza, tratamento e promoção, né? Após realizar o curativo, recomposição do paciente, destinação dos materiais que foram utilizados, lavar as mãos, registro do procedimento, incluindo a avaliação da ferida. Após cada curativo, né, deve ser anotado no prontuário. Como eu falei, todo e qualquer procedimento realizado pela enfermagem tem que ser anotado, como a localização do curativo, o tamanho, o tipo de tecido, a presença de secreção ou não, a presença de crostas ou não, presença de calor, rubor, hiperemia e edema, né? A evolução do curativo, bem como os materiais que foram utilizados, devem ser anotados ao término de cada curativo, né? Então, tem que ser avaliado tudo durante o curativo e ser devidamente anotado. Os principais erros cometidos ao se realizar um curativo: usar curativo em ferida totalmente cicatrizada, cobrir o curativo com excesso de esparadrapo, trocar o curativo em excesso em feridas secas, demorar a trocar o curativo de feridas que tenha secreção, esquecer de fazer as anotações ou não fazê-las de forma correta, não lavar as mãos entre um curativo e outro,
conversar durante a realização do curativo, misturar materiais de um curativo em outro em um mesmo paciente não pode. Se você vai fazer um curativo no braço e outro na perna, cada membro vai ter que ser utilizado um material para cada um. Assim tem que ser realizado todo o processo como se você fosse realizar em outro paciente. Não fazer desinfecção do carrinho de um curativo para outro. Então, assim, gente, requer bastante cuidado, atenção por parte da enfermagem. E esses erros cometidos na realização do curativo, ele pode provocar o paciente um tratamento delongado, né? Em vez de agregar, de ajudar, de colaborar, pode prejudicar ainda mais o paciente. Então, devemos usar todas as técnicas necessárias para que esse paciente tenha uma boa evolução e uma recuperação rápida. Se atentar bem para os materiais, para a técnica a ser utilizada, para o tipo de medicação, para todas as anotações que devemos fazer no prontuário do paciente, que isso vai ajudando na evolução. O próximo profissional que pegar esse paciente vai saber como é que está o aspecto da ferida, vai saber qual é o tipo de cobertura que está sendo utilizado, vai saber qual é a extensão da ferida. Então, tudo isso corrobora, né, colabora para que o paciente evolua de forma positiva e a sua recuperação seja mais rápida.